Olá, me chamo Angita da Rosa, sou do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul e trago a minha comunicação que tem por título Entre Fluidez e Permanência, os cadernos de registro como suportes de memória. Esta minha comunicação ela é fruto da minha pesquisa de doutoramento que trabalhou nessa investigação com os cadernos de registros do Museu do Colégio Mauá, do município de Santa Cruz do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul, aonde eu me encontro. Este doutoramento foi realizado no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, na linha de pesquisa História, Memória e Educação. Bem, o meu tema traz a memória, um termo polissêmico e transdisciplinar, mas ligado a um inusitado suporte aonde esta memória é registrada. Eu falo aqui dos cadernos de registros do museu, também conhecidos como livros tombos em algum lugar, que é um instrumento técnico fundamental para inventariar todo o acervo custodiado pela instituição museológica. Em geral, estes cadernos são um instrumento técnico primeiramente utilizado quando chega um acervo, seja por coleta, doação, legado ou aquisição. Bem, esses cadernos que eu pesquisei durante a minha tese de doutorado, durante a minha pesquisa, que levou como fruto a minha tese, eles pertencem a este museu escolar e que, nos primeiros anos de sua fundação, da sua inauguração ao público, entre o ano de 1966 e o ano de 1970, eles foram utilizados de uma maneira muito diversa daquela função primeira destes cadernos de registro. Porque para além de registrar o acervo que recebiam e que era custodiado, estes cadernos também tiveram outras funções. Entre estas funções estava o registro também das viagens e das saídas de campo que essa equipe inicial do museu realizou, seja para coleta de materiais e acervos nas casas das pessoas, sejam para as escavações arqueológicas que a equipe realizava, as chamadas missões arqueológicas. Então, estes cadernos, que eu também os trato como cadernos viajantes, porque viajavam com essa equipe do museu, serviam com essa função de diário de campo, registrando as localidades e as ações que a equipe fazia em diversos locais onde estava. Porém, hoje nos importa uma outra função, que também é um alargamento dessas funções desses cadernos de registro. Pois muitas vezes as pessoas contavam, narravam histórias, memórias, lembranças, e essas reminiscências eram transcritas para o caderno de registro do museu. Sim, as memórias eram registradas e eram patrimonializadas, recebiam um número de tombo, um número de acervo. E isso na década de 1960, quando no Brasil não havia nenhum tipo de legislação que tratasse de patrimônio imaterial. E o Museu do Colégio Mauá já estava musealizando, patrimonializando memórias e histórias da comunidade. Durante a minha pesquisa de doutorado, eu transcrevi 2 volumes na íntegra, os 2 primeiros volumes da coleção, e muitas memórias, dezenas de memórias ali registradas. Pude separá-las em 3 grupos temáticos. O primeiro grupo temático relacionado à colonização, à imigração germânica e às
sociedades culturais que gravitavam em torno dessa colonização com funções recreativas, em função deste congressamento das pessoas que estavam para além-mar em uma nova terra. O segundo grupo de memórias que registrei e que transcrevi é relacionados às ações ligadas à arqueologia e às memórias sobre os povos originários que as pessoas relatavam. E o terceiro grupo, que eu chamei de temáticas diversas e que trago na minha comunicação hoje, trata de outras histórias. Histórias muitas vezes ligadas a memórias que as pessoas tinham ao ver um acervo do museu em exposição, ou ainda histórias narradas que tinham a ver com outras pessoas de outras épocas, com animais, com objetos que tinham as suas casas, muitas vezes histórias convergentes, memórias convergentes, e que traziam elementos diversos dessa historicidade local. Então, é importante se colocar nesse sentido que esses cadernos de registro, esses artefatos técnicos do museu, registraram variados tipos e incontáveis formas de memórias que tiveram ali um suporte de guarda. Interessante pensar que os cadernos de registro têm a função básica de ser um material técnico, guardado na área técnica e que serve para pesquisa e inventário do acervo. E justamente neste material, essas memórias foram registradas, alargando e tornando-se extremamente peculiar. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum outro museu que tenha em seus cadernos de registro memórias transcritas e guardadas. E estes cadernos, por ser um material importante na área técnica, ficam resguardados. E resguardaram, então, com eles, dentro dos arquivos do museu, todas essas histórias da comunidade de Santa Cruz do Sul, no início do museu, lá em 1966 e 1967. Entender as razões que essas memórias foram patrimonializadas, qual era a intenção dos agentes do museu daquele momento, é muito difícil pensar sobre isso e imaginar quais eram as razões que fizeram tais ações. Mas é importante pensar que houve um encontro muito feliz, um encontro entre uma pessoa que queria narrar e com uma pessoa que queria ouvir e registrar. Muitas memórias podem ter sido contadas e não foram registradas em vários lugares, mas ao encontro dessa equipe do museu, muitas memórias foram sim guardadas e têm um suporte extremamente inusitado e singular, que são esses cadernos de registro do museu do Colégio Mauá de Santa Cruz do Sul. Entendo que é muito diferenciado e entendo que essas memórias ainda precisam ser mais amplamente estudadas e contextualizadas ainda mais para compreender de que maneira elas se ligam com toda a história da sua comunidade, da população local. Agradeço a oportunidade e estou aberta para questionamentos e outros contatos a partir então do meu e-mail e do meu que será colocado nas minhas referências no artigo. Obrigada.